Bom dia, queridos. Vamos começar a nossa lição deste domingo pela manhã, orando. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Portanto, nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores de acordo com a sua vontade. Nos inspira, nos ajuda, fale aos nossos corações para que a gente ande somente segundo a tua vontade e não a nossa. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, mudamos a revista, tivemos lições preciosíssimas com o último tema, e o tema desse trimestre é um tema fantástico também, não menos importante. Aliás, nós temos tido o privilégio de termos estudos riquíssimos e valiosíssimos para o nosso crescimento na vida cristã, mesmo? E desta forma, adotamos a revista em que o tema do trimestre é oração. Por isso, intencionalmente, eu comecei orando, que é a nossa prática, diz muito a respeito de como nós cremos em Deus. A oração, através da oração de alguém, você pode perceber muitas coisas a respeito da saúde espiritual, da saúde cristã dessa pessoa. Ali na oração você vai perceber se a pessoa tem um relacionamento com Deus mais íntimo, se a pessoa entendeu quem é Deus para ele e o que é Deus para ele, e qual a importância de servi-lo. Muitas outras percepções que nós podemos ter através da oração de alguém. Não é mesmo? Existem alguns irmãos que oram, que a gente sente que eles estão assim no colo de Deus e nos transportam para lá também quando oram, não é isso? Então, essa é o tema, a temática da nossa lição, a oração. Como Jesus nos ensinou sobre orar, e porque Jesus, sendo Deus, também orava. Para que ele tinha essa prática? E as orações de Jesus eram longas. E se Jesus, que era Deus, orava, de onde que a gente tirou a ideia de que oração é somente no final do dia? Para agradecer o dia, ou para começar o dia, ou para agradecer as refeições. E muitas orações que a gente faz à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, a gente fala o amém no outro dia, porque a gente dorme durante a oração. Então, nós estaremos trabalhando nesse trimestre alguns conceitos de oração. E a importância da oração para a nossa vida cristã, né? A nossa prática diária, de termos um tempo de oração a sós com Deus. É muito importante. Nós vamos destacar isso durante esses estudos, a importância de a gente ter o nosso quarto de oração. Sozinho, ali a gente se entrega totalmente. A gente entra, eu ouvi dizer uma vez de um pregador que oração é um lugar para onde a gente vai. Você entra na sala do trono de Deus, numa conversa particular com Ele, e ali você se expõe a um Deus que já sabe como você é, como eu sou, mas que quer ouvir. Né? Nós vamos perceber que Deus, que Ele não só ouve a nossa oração, mas Ele vê. O versículo bíblico vai estar dizendo sobre isso. Então, se Ele vê, Ele está conosco. Quando a gente entra em oração com Deus, Ele está ao nosso lado. Ele está vendo que nós estamos orando e se inclina para nos ouvir. Como que uma prática tão essencial pode ser renegada, pode ser praticada com displicência, pode ser postergada e nós, em nome da muita coisa para fazer, sendo que nós só podemos fazer qualquer coisa se antes Deus permitir.
Não é mesmo? Nós estamos fazendo uma inversão de valores. Primeiro nós precisamos ser filhos de Deus e agirmos de tal modo que Ele não se envergonhe de nós, da nossa prática, da nossa vida. Primeiro nós precisamos ser, para depois ter, né? Qualquer coisa. Então precisamos ser filhos de Deus e agir como tais. Agir como de maneira condizente com aquilo que nós pregamos. Bom, vamos ver primeiro o que é oração. O que é a oração? Os próprios discípulos sentiram a necessidade de pedir a Jesus que lhe ensinasse a orar. Lembra? Como é que a gente ora então, Jesus? Os próprios discípulos que estavam com ele. Então, longe de nós achar que nós sabemos tudo sobre oração. Daí a necessidade de estarmos sempre buscando nos aprimorar nesse diálogo, porque a oração, irmãos, não é um relatório que você entra, chega, despeja tudo para Deus, como foi seu dia, aquilo que você está precisando, orando pelos enfermos, Senhor, cuida desse, daquele. É um relatório. Não pode ser um relatório. Oração é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas, entre eu e Deus. Então não sou eu só que falo. Eu preciso ouvir Deus falar comigo nesse momento de oração. Então, muitas vezes, o seu momento de oração é o momento em que você estará em silêncio e Deus estará falando no seu coração através do Espírito Santo de Deus, trazendo na sua memória soluções, ideias, exortações, redirecionamentos. Então, muitas vezes, a nossa oração, nosso momento de oração, é um momento de silêncio nosso. Porque você chega, como se você, para entrar para orar, como se você entrasse numa sala, Deus está ali numa cadeira, você puxa a sua cadeira e Ele está lá, sentado te olhando. E você chega e despeja tudo. Senhor, muito obrigado pelo dia, abençoe esse projeto, Senhor, me ajuda no trabalho, Senhor, faça aquilo. Como se o Deus, Criador do universo, de tudo que existe, precisasse de alguém para dizer para Ele aquilo que nós precisamos, criaturas dele. É mesmo? Alguns conceitos a gente precisa rever para que a nossa vida de oração seja uma vida prática, seja uma vida que surta efeito em nossas vidas. Então a gente precisa aprender a ouvir Deus na nossa oração, e não só falarmos com Ele, né? Estar ligados. Então, eu separei alguns conceitos aqui para a gente estar falando antes de entrar efetivamente na nossa lição. Praticamente nós já entramos, porque está tudo relacionado. Olha, o nosso autor da lição, ele fala, olha, a oração ele é um dos marcos fundamentais da vida cristã. A oração é uma doutrina básica da nossa fé cristã. Então, se você não ora, você não entendeu o que é vida cristã ainda. Correto? Correto? Então, presta atenção. Há sempre uma razão para a gente não orar. É isso? Falta de tempo. Eu estou ocupado. Está muito barulho. Nossa, hoje eu fiz muita coisa. Muitas coisas vão tentar nos atrapalhar esse contato com Deus. O próprio inimigo vai trabalhar ardentemente para nos tirar dessa prática, que é fundamental para a gente entender aquilo que Deus tem para nós. Então não podemos abrir mão disso. Devemos traçar uma disciplina de oração, porque é uma questão de vida cristã, irmãos. Se não orarmos, se não conversarmos com Deus através da oração, de que maneira nós conversaremos? E se não conversamos com Deus a quem nós servimos, como é que saberemos sobre a instrução dele para a nossa vida? Como é que nós cresceremos?
Se não existe um envolvimento na vontade de Deus, não há um relacionamento. Relacionamento com Deus requer envolver-nos com a vontade dele. Então, primeira coisa, preciso me envolver com a vontade de Deus para a minha vida, para criar esse relacionamento. E a oração é uma ferramenta poderosíssima para que esse relacionamento se desenvolva. Eu preciso ouvir Deus. E a oração é um meio de nós ouvirmos Deus e reconhecermos a voz de Deus. Sabe, eu ouço muitas vezes alguns irmãos falando que, mas como é que eu vou saber que é Deus que está falando? Você não conhece muito, você não tem alguns amigos que você já ouve a voz, você já sabe que ele está chegando? Essa voz é de fulano, essa outra voz é de Beltrano. O que cria essa habilidade sua de reconhecer a voz de um amigo, de uma pessoa que você ama, de um filho? Relacionamento. Você convive com ele. Você se relaciona com ele. Então, quando ele fala, você... essa aí é minha esposa. Esse é meu filho. E tal filho, você que tem. Mas esse é meu amigo. Na multidão de amigos ali, que você está com a galera, aí você ouve alguém falar assim, isso aí foi fulano que falou. Porque você sabe quem ele é. Porque você se relaciona com ele. Da mesma maneira, guardando as devidas proporções, o relacionamento com Deus nos permite reconhecer quando é ele que fala. Então, quanto mais a gente praticar o relacionamento de comunhão e intimidade com Deus, mais claro vai ficar e mais evidente vai ficar quando Ele estiver dizendo alguma coisa para nós. Através de circunstâncias, através de pessoas, através da palavra dele, nós reconhecemos o nosso Deus. Por quê? Porque nós nos relacionamos com Ele. Nós temos intimidade na relação com Ele, com Deus. Ok? E oração é uma ferramenta poderosíssima para isso. Então, tudo que nos atrapalha de termos esse momento de oração, isso deve ser tirado da nossa vida. Nós precisamos trabalhar ardentemente, nos disciplinar para adquirirmos isso aí. Nós podemos mudar esse quadro. Está em nossas mãos. Depende de nós. Porque Deus sempre estará ali onde está o povo dele. Sempre, sempre. Se não estamos ouvindo Deus é porque estamos falando demais. Ou estamos olhando para o lugar errado. Tentando escutar Deus onde Deus não está. Práticas. Não que Deus não esteja em qualquer lugar. Entendeu? Tudo cabe em Deus, está em Deus. Mas Deus não cabe em lugar nenhum porque Ele é imenso, Ele é eterno. Então tudo tem Deus por perto. Então, nós podemos mudar esse quadro. O autor deu um exemplo de como a oração é importante, mas um exemplo com uma figura muito interessante, um passarinho. Você já percebeu que o passarinho dorme empoleirado na árvore? E ele não cai. Sabe por quê? Sabe o que perceberam? Que quando um passarinho pousa na árvore para descansar, e ele curva os joelhos. Quando ele curva os joelhos, um mecanismo da anatomia dele faz com que as garrinhas dele prenda e fixe no galho onde ele está. Então ele não vai cair porque está fixada. Por quê? Porque quando ele dobra o joelho, a garra dele automaticamente agarra no galho onde que ele está. E aí, o autor está fazendo uma analogia para o nosso momento de oração. E o passarinho não cai. E o passarinho não cai de jeito nenhum. Olha como é que Deus faz as coisas. A analogia para nós é a mesma, irmãos. Quando nós dobramos o joelho para falarmos com Deus, nada nos derruba mais. Nada. Então, quanto mais estivermos de joelhos dobrados para falarmos com o nosso Deus e cultivarmos uma intimidade, um relacionamento de intimidade com Deus,
mais poder nós teremos no sentido de não nos abalar com qualquer coisa que nos cerca. Estaremos mais firmes na nossa fé em Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Então, oração tem esse poder. O reino de Deus se manifesta sempre que cumprimos e vivemos os valores ensinados por Jesus. Toda vez que a gente pratica a vontade de Deus, tudo que Deus tem para nós, vem para nós. Estamos dentro do contexto da vontade de Deus. Quando estamos fora do contexto da palavra de Deus, do reino de Deus, das coisas que são de Deus, quando a gente não dá importância ao relacionamento com Deus. Tudo que a gente faz inspirado pelo Espírito Santo está dentro desse contexto. Então, automaticamente, nós estaremos protegidos por Deus e fazendo a vontade dele. Precisamos perceber isso. Então, sabemos que o reino de Deus se manifesta sempre que cumprimos e vivemos os valores ensinados por Jesus. Fora dessa prática, nós teremos dificuldades. As coisas não acontecem comigo, Arley, para mim, e as coisas não se desenrolam. Eu estou com umas coisas aí, umas ideias bacanas. Você já entregou para Deus essas ideias? Você já parou para pensar que o que você sabe e o que você tem, tudo é Ele quem dá? Então, por que a gente insiste em andar com as próprias pernas, achando-nos independentes de Deus? Não existe essa possibilidade, irmãos, como cristãos. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, vem dele. Vem dele. Então não adianta teimar. Tem que ser por ele. Tem que passar por ele. Salmo 51:17 diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha o salmista falando. A nossa condição de entrar num quarto de oração como uma entrega total daquilo que nós temos e somos para Deus, nos permitirá sermos ouvidos por Deus. Ok? Então, Deus não despreza um coração quebrantado. No momento de oração, você não está orando para as paredes, irmãos. Deus não só ouve, Ele vê. Se Ele vê, Ele está presente nesse momento. Olha a importância disso. Olha como isso é essencial. Para falar com Deus é necessário ter uma alma nua, esvaziar-se de si mesmo, ser pobre de espírito, como diz lá Jesus no seu Sermão do Monte. Precisamos, irmãos, quando entramos para conversar com Deus, nos esvaziar daquilo que nós somos, daquilo que nos preocupa, daquilo que nos envaidece, porque estamos diante de quem nos criou, de quem sabe tudo, todas as coisas são dele, por ele, para ele. Então, quando entramos para a sala de oração, nós precisamos esquecer tudo que sabemos, ou achamos que sabemos, para ouvir o que Deus tem para nos falar, para redirecionar a nossa vida. Precisamos entrar vazios de nós mesmos, sem que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Lembra quando Jesus orou na cruz, no sofrimento? Ali, e falou assim: Senhor, passa de mim esse cálice, o cálice do sofrimento, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Ele se esvaziou do que ele era, para nos ensinar como agir na presença de Deus. Então, o seu momento de oração, ele deve vir acompanhado desse tipo de sentimento. De que, olha, eu não sei nada, Senhor, estou vazio de mim, o que o Senhor disser vai encher meu coração
e servir como alimento para a minha vida cristã. Então, vamos praticar com isso. Esse esvaziamento talvez seja o maior obstáculo para uma vida de oração saudável, para o nosso crente, para os crentes desse século. É difícil, né? Vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais cheias de ideias, cheias de vontades, cheias de atividades, cheias de coisa para ler, ouvir, assistir, construir. E por último, vivemos uma época em que as pessoas estão mais cheias de si mesmo. As pessoas estão se achando muito. Então esse sentimento leva a uma falsa sensação de autonomia. E nós não temos. Nós só vivemos porque Deus quer que nós vivamos. Nós só temos porque Deus nos dá. Essa consciência, irmãos, de que nos movemos em Deus e existimos nele, que fora dele não há vida, tem que encher o nosso coração. Para tirar de nós esse sentimento orgulhoso, astuto, assim, arrogante, de acharmos que podemos contribuir com Deus no seu plano de salvação da humanidade, por vontade própria, por capacidade que temos. Tem uma boa ideia para Deus, vou dar essa ideia para Ele. Não é mesmo? Às vezes a gente se acha assim e quer mesmo contribuir para Deus. Senhor, faça nas nossas orações, a gente ouve muito isso, dizendo para Deus como é que a coisa tem que ser feita para que dê certo. Há um marido, um amigo que está afastado, que violenta a esposa, os filhos, e você ora, Senhor, converta ele, porque ele convertido, ele vai ser bom para a esposa. Deus é quem sabe a maneira de resolver os problemas. Então, temos que entregar para Ele essa situação. Cheia de coisas, que as pessoas mais cheias de si. No entanto, uma vida de oração saudável, ela vai passar obrigatoriamente pelo caminho do esvaziamento. Então, quanto menos cheios ou quanto mais vazios entrarmos para orar a Deus, vazios da nossa, por exemplo, da multidão. Precisamos escolher, separar um tempinho para a gente entrar, para ter um tempo a sós com Deus. Só nós. Não ouvirmos outras vozes. Só de Deus. Só a voz de Deus. Então, precisamos esvaziar-se dos nossos desejos e fazermos a vontade de Deus. Orar a Deus, irmãos, é quando a gente se encontra com o nosso Deus, soberano da nossa vida, para ouvir aquilo que Ele tem para nos instruir acerca da vontade dEle para a nossa vida. É bom e é legítimo expressarmos a Deus as nossas dores, as nossas dificuldades. Ele ouve, redireciona, claro. Sim, isso é legítimo, não tem problema nenhum. Devemos fazer isso, sim, também. Mas principalmente a oração é para que a gente ouça a voz de Deus, nos instruindo, nos direcionando no caminho que Ele tem preparado para nós. E por último aqui devemos nos esvaziar de si mesmos. Né? Esquece o que você sabe. Ouça o que Deus tem para você fazer. Esquece aquela ideia que você achava que era milagrosa. Às vezes, irmãos, até no trabalho na igreja, você tem uma ideia para colocar em prática que acha que é a melhor ideia em nome de Deus para executar o trabalho na igreja. E não é. Nem sempre é. Já aconteceu comigo. Algumas vezes. Aquilo que eu achava que era a forma certa e correta de agir, de fazer, Deus vem e muda tudo.
Muda tudo, tudo, tudo. Você quer ver uma coisa interessante? A dinâmica do projeto que o pastor tem, que é o encontro de casais. Quem participa sabe do que eu estou falando. Às vezes acontece tanta coisa na preparação para o encontro de casais que você fala, não vai dar certo esse trem, vai dar tudo errado, e gente que briga, e esquema que dá errado, e local que não é adequado. E quando encerra o encontro de casais, a gente percebe que Deus é quem faz a coisa, a obra é dele. E o efeito que causa na vida desses casais que participam é tremendo. É um ensinamento poderosíssimo sobre como devemos nos entregar à vontade de Deus. Sempre. Entendeu? Então é interessantíssimo. É necessário trilhar esse caminho do esvaziamento pessoal para que o silêncio de Deus não recaia de vez sobre a nossa vida. Não é que Deus esteja em silêncio, mas é porque a gente fala demais. Por isso que é melhor a gente se esvaziar, calar para ouvirmos, falarmos menos e ouvirmos mais a voz de Deus. Ok? Que a gente possa estar praticando isso. Olha, a lição é exatamente essa. O que é oração? E o nosso texto áureo está lá em Marcos 1, versículo 35. Texto áureo nosso. Diz assim a palavra de Deus. Tendo-se levantado outra madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus, antes desse momento que ele se levantou de madrugada, ele estava na sinagoga, pregando a palavra. O dia dele foi assim. Apareceu um endemoniado e revelava quem era Jesus. E Jesus o expulsou. Depois Jesus, nesse mesmo dia, eles vão para a casa de Simão Pedro, e a sogra de Pedro estava com muita febre. Jesus curou a sogra de Pedro. E no cair da tarde, toda a cidade de Cafarnaum estava lá na porta de Pedro, da sogra de Pedro, para que Jesus, para ouvir Jesus, para serem curados por Jesus, para serem libertos por Jesus. E Jesus curou todo mundo que foi ali, pregou para todo mundo que estava ali, expulsou todos os demônios que tinham ido ali, através das pessoas. Então o dia de Jesus tinha sido cheíssimo, cheíssimo de emoções diferentes, de trabalhos diferentes. Então ele deveria estar cansadaço, muito, muito cansado. O que seria uma desculpa para que ele dormisse a noite toda. Sono de justo, ele tem direito. Está cansado, trabalhou muito. Isso a gente aplica para nós. Mas não, ele levantou de madrugada e sumiu para um cantinho dele para orar, para falar com Deus. E aí os discípulos perceberam que ele não estava, saíram correndo atrás dele, procurando, até que acharam. E perceberam ele orando. E aprenderam com isso. Então, Jesus praticava a oração. Independente das circunstâncias, independente do dia que tinha sido tão atarefado. Então, os objetivos dessa lição nossa, primeiro, saber e entender que a oração é um esforço intencional, concentrado, de regular, irregular, né? A oração é um esforço intencional, nós devemos querer fazer, concentração total, foco naquilo que estamos fazendo, e regular, sempre. Devemos ter uma prática constante de oração em nossa vida, visando criar um espaço para Deus agir. Quanto mais tempos passarmos com Deus, mais saberemos e estaremos certos e convictos da vontade dele para a nossa vida. Portanto, não ficaremos perdendo tempo. Quanto mais ouvirmos o Mestre, mais saberemos o que ele quer para a nossa vida. Ok? Então isso vai facilitar muito. O que nós devemos
fazer. Vamos orar então, pedir a Deus para que nos ajude a separar esse tempo para estar com Ele. Nos discipline, nos molde a essa necessidade que temos, tão vital para a nossa vida cristã, para abrir espaço para Deus. A oração é um espaço, olha isso, olha a que ponto chegamos. A oração é um espaço que a gente dá para Deus nos falar, na nossa agenda, olha isso. O momento de oração tem esse, é assim para nós, humanamente falando. Embora Deus esteja em todo e qualquer lugar e saiba de tudo a respeito de nós, daquilo que nós podemos, somos, fazemos, Ele não invade a nossa vida. Ele nos dá o privilégio de convidá-lo. Ele quer ser convidado a entrar em nossa vida. Então, oração não é. Vamos lá, segundo tópico. Oração não é. Orar não é um meio para se fazer negócios com Deus. Gente, irmãos, as orações que nós ouvimos muitas vezes são orações que ditam ordens para Deus. Senhor, eu vou jejuar para obter o emprego que eu quero. É uma negociação, estou pagando. A minha moeda é o jejum. A minha moeda é orar 3 vezes por dia. Então o Senhor tem que me abençoar. Oração não é isso não, irmãos. Isso aí não passa do teto. Fala minha, tá? Uma oração com esse objetivo de negociar com Deus. Cura minha esposa que eu subo o Morro do Moreno de Costa. Que isso? Isso é negociata, barata. Que ninguém merece. Muito menos o nosso Deus soberano. A oração também não é uma relação utilitária com Deus. Nós só vamos orar a Deus para pedir alguma coisa, irmãos. Como precisamos aprender a orar. Oração não é só para pedir a Deus. E eu tento ensinar isso para nossa filha, que oração é momento de gratidão, também de quebrantamento, também de colocar as nossas súplicas, mas principalmente de gratidão. Precisamos aprender a agradecer a Deus através da oração. Isso faz muito efeito. Não só para mim, primeiramente, mas também no coração de Deus. A oração não é um ritual religioso. Não é só chegar ali automaticamente e orar. Tem gente que tem vergonha de orar porque não sabe as palavras corretas. Uma vez a gente estava fazendo um discipulado, então um dos alunos da sala me perguntou: Arley, mas eu não sei orar, não tenho as palavras certas. Não sei falar bonito. Eu disse, não, querido, não é. Seja você. É uma relação, é uma conversa com um amigo. E nem sempre você precisa falar, é só ouvir. Acalme seu coração. Acalme seu coração. Oração é uma conversa com um amigo, não é um ritual religioso. Ok? Nós adquirimos ricos ensinos com a convivência com Deus. Nós adquirimos experiências valiosíssimas em nossos momentos de oração. Então isso tem que ser uma motivação a mais para nós. Toda vez que nós paramos para ouvir Deus através de nossas orações e falar com Ele, nós experimentamos momentos marcantes e decisivos em nossas vidas. Impactantes muitas vezes. Eu creio que vocês tenham experiências com Deus através de momentos de oração assim, que mudaram a sua vida, que ressignificaram a sua vida. Não tem como ser diferente, irmãos, quando a gente se entrega para Deus. Quando a gente entra em conversa com Ele. Olha o que nós podemos aprender. Percepção das coisas boas que acontecem em nossa vida fica mais aguçada. Quando a gente está conversando com Deus, a gente começa a dar nome às coisas que acontecem. Ah, foi sorte? Não, é providência de Deus. Ele que deu. Ele que proveu.
raciocínio com a lógica da palavra de Deus. Nós aprendemos a pensar de acordo com a palavra de Deus. Comprometimento com as mudanças que Deus já começou a realizar em nós. Nós temos mais motivação em fazer a vontade de Deus e seguir mudando uma caminhada de crescimento espiritual. Restaura o nosso caráter, os nossos valores, o relacionamento com Deus. Cura para todas as nossas mágoas, ressentimentos, temores, vício e até mesmo curas físicas. Não é mesmo? Jesus, nós podemos ver, para explicar o nosso texto áureo, que diz sobre quando Jesus saiu na alta madrugada, era um dia cheio de demandas, cheio de expectativas, cheio de necessidades. Mas antes de tudo e de todos, Jesus estava sozinho, abrindo mais espaço em sua vida para a vontade de Deus. Essa atitude de Jesus se afastar para poder orar na alta madrugada, não que só se ora de madrugada, não é isso. Era o tempo que ele teve para sair sozinho, para ouvir o que Deus Pai tinha para ele, como demanda do seu ministério. Nós temos que aprender isso, precisamos separar um tempo para ouvir Deus. Nem sempre temos que orar apenas em grupo. Deus ouve a minha oração. Em casa, no banheiro, no carro, enquanto vamos trabalhar, ou durante uma viagem, no ônibus, sentado, e vai conversando com Deus. Exerça essa prática de conversar com Deus, de ouvir Deus. Através das coisas ao seu redor, você ouve Deus. Você passa numa cena na beira-mar e vê ali passarinhos de manhã pescando. Olha Deus providenciando o alimento do passarinho, que não trabalha, não fia e não fica com fome. Quando você atravessa essa terceira ponte maravilhosa e tem essa vista da natureza de Vitória, meu Pai do céu, não tem como não se emocionar com a grandeza de Deus, com tanta beleza. Então Deus está falando de várias maneiras para nós. Então a nossa oração tem que ser variada mesmo. Precisamos aprender a fazer o mesmo. Precisamos orar para abrir espaço para Deus em nossa vida. É o que nós podemos aprender com Jesus. Então, para terminar, nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que Deus quer acrescentar recompensas em nossa vida. Mas para isso nós precisamos orar abrindo espaço para Deus. Assim, Deus poderá acrescentar em nós tudo o que precisamos. Quando eu falo orarmos para abrir espaço com Deus, irmãos, é que durante o nosso momento de oração, nós damos a Deus a oportunidade de nos falar de maneira mais clara. Abrir espaço para o agir de Deus em minha vida através da oração. Então, quanto mais oração, quanto mais dedicado a uma vida de oração eu tiver, ou eu for, quanto maior essa dedicação, mais intimidade eu vou ter com Deus. Mais estreito fica o meu relacionamento com Deus. Menos dúvida eu terei sobre a vontade de Deus para a minha vida, porque eu conheço a voz de Deus. Eu reconheço a voz de Deus. Então, da mesma maneira que a gente reconhece a voz de um amigo humano aqui, quando a gente ouve a voz dele, que é fruto de uma comunhão, de um relacionamento estreito, nós devemos também estreitar o nosso relacionamento com Deus através da oração. Então, que Deus possa nos abençoar, mudar a nossa vida, moldar a nossa vida, e nós permitirmos, como vasos de barro nas mãos do oleiro, sermos moldados por Ele. E nós adquirimos isso através da oração, do relacionamento com Deus. Então que a gente possa praticar isso mais vezes. Uma disciplina de oração.
o tempo todo. Então, quanto mais oração, maior vai ser e mais íntimo será o nosso relacionamento com Deus. Essa é a base da nossa vida cristã, da nossa força. O quanto sabemos sobre Deus e o quanto nos deixamos influenciar pela vontade dele. E a oração nos permite saber isso, entender isso. Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, um belo domingo e cuide de nós. Fiquem com Deus.